Uma história, 5 minutos, essa é a ideia de algum dos vídeos que vão rolar agora no canal. E o de hoje é sobre nazifascismo, beleza? Então vem comigo e vamos discutir rapidamente o que é o tema. Primeiro começando com a ideia básica de o que é o nazifascismo. Simples. Regimes totalitários de extrema direita que vão surgir na Europa no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, beleza? Aonde? Na Itália, fascismo, na Alemanha, nazismo, em Portugal, salazarismo e na Espanha, franquismo, tudo bem? E aí, quais são as características gerais desse tipo de regime, ou desses regimes, certo? Vamos lá. Nacionalismo, anticomunismo, uso da censura, totalitarismo, expansionismo, romantismo, militarismo, culto ao líder, corporativismo, racismo. E no caso nazista, o antissemitismo, beleza? Então, isso é o que caracteriza a ideia do nazifascismo. E como é que isso vai surgir, na verdade? Vamos na ordem, começando pela Itália, que é o primeiro grande modelo. E está tudo relacionado a dois elementos muito sérios. Primeiro, o final da Primeira Guerra Mundial, certo? É a crise que você vai ter na Europa, e a ideia do surgimento do socialismo com a Revolução Russa, ou melhor, da consolidação da Revolução Socialista Russa, que vai gerar um pavor ali nas elites europeias. Isso tudo converge para você ter a ideia do nazifascismo rolando de boa na Europa desse período. Então, vamos lá. Lembra que a Itália, ela vence a Primeira Guerra Mundial, certo? Mas ela não ganha nem indenização, nem território. Isso então favorece uma crise que você tem italiana, que vai emergir ali com a ideia de um grupo chamado de Faccio di Combattimento, ou Feixe Milanês de Combate, os fascistas, liderados por um ex-socialista chamado Benito Mussolini, com um braço armado, conhecido como Camisas Negras. Pois bem, em 1922, esses fascistas marcham sobre Roma, e isso é importante, tá? Por quê? Eles exigem uma participação no governo italiano e conseguem. O rei da Itália, Vítor Emanuele III, nomeia Mussolini como primeiro-ministro. Depois ele vai se tornar Duce, beleza? O fascismo chegou no governo italiano. O que você vai começar a fazer? Simples. Mussolini vai fechar os partidos, manter só o partido fascista, vai fechar os sindicatos, vai criar a Carta del Lavoro, a legislação trabalhista do fascismo italiano, no qual o Estado funciona como árbitro entre a relação de patrão e operário, certo? Vai dar o seu grande golpe de mestre. Vai automaticamente assinar o chamado Tratado de Latrão, onde a Igreja Católica reconhece a Itália e Roma como capital da Itália, e em contrapartida o governo de Mussolini dá Vaticano para a Itália, além de perseguir, obviamente, seus opositores. É um governo que chegou sem ser violento ao poder, mas é um governo violento ao se consolidar no poder. No caso alemão é um pouco diferente. Vamos lembrar o seguinte, a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial e está destruída, e mais do que destruída, ela está humilhada. Tratado de Versalhes, a humilhação alemã. Começa então a chamar a República de Weimar na Alemanha. E é daí que vai surgir o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E aí o tema-chave aqui é nacionalista e não socialista, tá? Socialista é uma questão de você chamar voto. E o socialista do Partido Nacional Socialista está ligado a uma questão de raça e não uma questão de classe, como seria o socialismo clássico, beleza? E aí, vamos lá. Nesse grupo, então, eu tenho a figura de Adolf Hitler. E eles tentam fazer a mesma coisa que os italianos fizeram lá com a marcha sobre Roma. No caso da Alemanha, você vai chamar isso de Putsch de Munique. Na Itália deu certo, na Alemanha não, fracassou. Os caras são presos. Hitler está preso e escreve o Mein Kampf, o grande manualzão ali de como ser nazista. Baseado no grande tripé, raça ariana, espaço vital e antissemitismo, certo? Explode a crise de 29, a Alemanha está destruída. A ideia nazista começa a ganhar força. Embora não consigam ser eleitos como presidente, consegue a maioria no parlamento, no Reichstag. Isso leva uma pressão para que Hindenburg, presidente da República de Weimar, nomeie Hitler como chanceler alemão. Hitler então começa a botar suas asinhas de fora. Ordena um incêndio do parlamento para culpar os comunistas e persegui-los. Em 1934, Hindenburg morre. Hitler se torna Führer. Começa o Terceiro Reich. Consolidei o nazismo. Eu tenho a SS, eu tenho a Gestapo, eu começo a pensar nos campos de concentração. O nazismo está consolidado. Presta atenção, não chegou de forma violenta ao poder, foi colocado ali naturalmente e se tornou um governo violento. Sabe onde é que se tornou violento, onde é que subiu ao poder de forma violenta o fascismo? Na Espanha, com a Guerra Civil Espanhola, quando você tem um governo que era de esquerda eleito e o general Franco, certo, que é fascista, dá um golpe de Estado, apoiado de um lado pela Alemanha e o governo eleito pelas chamadas Brigadas Internacionais. Os fascistas vencem, consolidei o fascismo espanhol e é um antecedente fundamental para a Segunda Guerra Mundial. Um tema para um outro vídeo, beleza? Se inscreve, curte e até qualquer dia.